Se você vai pagar, por exemplo, o mínimo para o governo como salário mínimo, você vai receber quanto? Um salário. Se eu estou pagando sobre um salário para o governo, eu vou receber um. Não, mas aí entra num assunto, só para contextualizar, né? Que você está falando, entra num assunto assim. O profissional PJ é um empresário, certo? Sim. Diante da lei, ele não é, mas diante da lei é um empresário. Na prática, ele é empregado como a maioria de nós. Mas diante da lei, ele é um empresário. O que acontece quando o empresário precisa se afastar do trabalho, fica doente, fica afastado por mais de 15 dias, faz uma cirurgia ou o que for? Como que funciona? Sim, na prática, mas assim, se você não tomar cuidado, pode acontecer o seguinte: você simplesmente ter esse afastamento, e se o seu patrão não for muito camarada, você pode ficar sem renda. Ele pode simplesmente encerrar o contrato, porque no mundo PJ as regras são abertas, não tem as garantias da CLT, pode acontecer da pessoa ficar sem renda. Então é mais uma coisa que você precisa se precaver. Eu não estou falando que vai ter necessariamente mais custo e tudo mais. Como começa essa precaução? Primeira coisa, alinhar a expectativa. Como que fica se acontecer isto? Lembrando que profissão pejotizada não é algo que tem tanta, como eu posso dizer, não tem tanta dependência do empregado para o empregador. As pessoas têm um grau de instrução maior, por consequência têm um bom senso maior, então dá para ter esse tipo de conversa. Então já começa por aí. Primeiro começa alinhando a expectativa. O que acontece? Você cobre, a gente racha, o que acontece? Pela regra da CLT, os primeiros 15 dias são por conta do empregador, sempre. Se a pessoa se acidenta ou sofre alguma coisa bem séria mesmo e fica mais de 15 dias, e aí acontece uma coisa de pôr na caixa, né? Eu acho que é isso o termo. Você fala para o governo, meu funcionário está doente, eu paguei os 15 dias, daqui para frente é com você, o Caixa Econômico, o governo, paga ele. E aí ele recebe um valor proporcional ao salário, certo? O que acontece no mundo PJ? O patrão vai pagar os 15 dias como pagaria se fosse CLT? Primeira coisa, alinhar a expectativa. Em segundo lugar, tem dois cenários, né? Se o cara ficar doente ou afastado por mais de 15 dias. De qualquer maneira, vai ser por conta dele. Mas como que ele vai pedir para o governo lhe pagar a remuneração, se ele é um empresário? Primeira coisa, ele não vai receber a remuneração inteira. Ele vai receber uma remuneração proporcional ao que é pago para o INSS, que é um valor bem menor do que a remuneração. E aí eu não acho que é interessante entrar nesse detalhe aqui. Eu só vou fazer uma colocação porque... Mas tem um seguro... É o seguro DIT. Seguro DIT. O que significa DIT? O seguro DIT é a possibilidade de você, no caso de afastamento por conta de saúde, você vai contratar o que você precisa para pagar seus boletos. Eu sempre digo, eu tenho um salário, Tarcísio, de 15 mil. Eu vou pagar sobre um prolabore, de um salário mínimo. Mas com 6 mil reais eu resolvo o meu problema, eu pago todos os meus boletos. Você pega 1.000 do governo, mais 5 do seguro DIT, e você está cobertado. Por que você não vai contratar 15? Porque você não precisa de 15 para pagar o seguro, você precisa pagar um prêmio, né? Também. Então, quanto maior a contratação, maior será o prêmio. É igual a cobertura do seguro do carro, né? Então você vai contratar o que você vai precisar. Então, o mercado já se ajustou, já se reformulou, já se blindou. Então, é mais um item que o PJ ele não fica desassistido. Tem ferramentas para ficar desassistido. Tem ferramentas. Né?